pessoal, tudo bem? Ainda falando sobre a engenharia de avaliações, nós vamos falar hoje um pouquinho mais específico sobre o método comparativo direto de dados de mercado. Anteriormente nós falamos, sobre os métodos de avaliações e nós ponderamos quando comentamos sobre esses métodos de avaliações que não existe um método melhor do que o outro para fazer a avaliação de uma propriedade rural, a avaliação de um imóvel rural em si. E sim, nós temos diferentes métodos que são normatizados pela ABNT, pela NBR, em que nós vamos sempre utilizar um método que é mais apropriado para as informações que nós temos disponíveis. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre esse método comparativo direto de dados de mercado, porque entre os métodos que nós falamos aí, ele é um dos métodos mais utilizados, principalmente devido à sua praticidade e sua aplicabilidade na avaliação dos imóveis rurais. Então vamos lá? Então nós temos que, como eu disse anteriormente para vocês, não existe aí um método de avaliação melhor do que o outro. Na verdade, o que nós temos é uma diferença na aplicação de cada método a partir das informações que nós temos disponíveis. E nesse sentido, as informações como o preço de venda de imóveis rurais nos últimos anos, valores dos imóveis rurais que estão sendo ofertados atualmente, a renda líquida anual da propriedade rural e os custos de reprodução e reedição são algumas das diversas informações que nós podemos levantar para que nós possamos aplicar de forma mais correta possível os métodos de avaliações. Nós temos aí, de acordo com a NBR 14.653, a parte 3 em específico falando da avaliação de imóveis rurais. Entretanto, dentro da norma, nós temos aí 4 métodos que podem ser utilizados na engenharia de avaliações. O método comparativo direto de dados de mercado, o método da capitalização da renda, o método evolutivo e o método involutivo. Então, dentre esses métodos, o mais utilizado para identificar o valor de mercado de um imóvel rural é o método comparativo direto de dados de mercado. Isso porque, basicamente, esse método ele consiste em identificar o valor do imóvel rural a partir da comparação com outras propriedades que já foram vendidas nos últimos anos e também com propriedades que estão sendo ofertadas no mercado atualmente. No entanto, não é simplesmente comparar estas propriedades. Não é eu pegar um imóvel que foi vendido, pegar um imóvel que está sendo ofertado e comparar esse imóvel rural com o imóvel que você está fazendo a avaliação. Na verdade, na aplicação desse método, nós devemos fazer uma homogeneização das informações disponíveis nestas propriedades e também fazer um tratamento técnico, ou os chamados tratamentos técnicos aí. Porém, é bastante comum, além de fazer essa homogeneização e esse tratamento técnico, você utilizar o método comparativo em conjunto com o método evolutivo, por exemplo. Eu também utiliza-se, na verdade, bastante aí, o método comparativo para avaliar, por exemplo, o valor de terras, junto com o método de capitalização de renda para avaliar a produção agrícola, junto com o método de quantificação de custos para avaliar as construções, ou melhor, as benfeitorias não reprodutivas, como nós já estudamos anteriormente, e também podemos usar o método evolutivo para identificar o valor total do imóvel. Então, embora seja o método mais utilizado, ele é utilizado também em conjunto com os outros métodos que nós estudamos aí. Então, independente do método que nós vamos utilizar para fazer a avaliação de um imóvel, nós devemos seguir estágios bem definidos e devemos ser bem metódicos nesse processo avaliatório, porque é extremamente difícil, é extremamente complexo e você tem que apresentar como um resultado informações, ou seja, o valor de um bem que seja condizente com o valor de mercado, que seja o valor de mercado, do valor de mercado ou mais próximo disso.
Dentre essas etapas, dentre esses estágios, nós podemos destacar o que vocês estão vendo aí: a identificação do problema, o levantamento preliminar, a obtenção dos dados, a análise dos dados e a aplicação do método de avaliação. Dentro da identificação do problema, basicamente nós temos que identificar as particularidades da propriedade a ser avaliada e a finalidade da avaliação. Isso porque na identificação da propriedade, nós temos que destacar a localização e a descrição mais minuciosa possível do imóvel, das informações, das variáveis que compõem o imóvel rural. Já no que diz respeito à finalidade da avaliação, nós devemos levar em consideração para que fim se destina essa avaliação, seja para expropriações, seja para impostos, seja para a renovação de contratos de arrendamentos, seja para financiamentos, seja para hipoteca e assim por diante. Então você identifica o que vai ser avaliado e qual o objetivo da avaliação, para então fazer o levantamento preliminar das informações. Dentro desse levantamento preliminar, nós devemos obter todas as informações que forem possíveis, tanto do imóvel a ser avaliado, quanto de imóveis, que sejam utilizados para comparação, principalmente quando a gente utiliza o método comparativo, direto de dados de mercado. Além de levantar essas informações da propriedade, nós temos que levantar as condições mercadológicas da região e toda e qualquer informação que o avaliador julgar relevante, porque é a partir do levantamento dessas informações que vai ficar muito mais fácil decidir o método de avaliação mais apropriado de acordo com as informações que nós temos disponíveis. Então eu tenho que detalhar o melhor possível essas informações aí. Depois disso, nós temos aí a obtenção e análise dos dados, depois que eu fiz o levantamento de todas as informações disponíveis. Na obtenção e na análise dos dados, nós fazemos toda a coleta dos dados do imóvel avaliado, a coleta dos dados de mercado e demais informações que nós julgamos relevantes, não é? E aí é importante que nessas duas etapas aí seja feita uma filtragem, na verdade uma espécie de uma triagem dos dados, porque qualquer informação que seja discrepante, que fuja muito de um valor médio e que não possa ser utilizada com o imóvel a ser avaliado, o imóvel em avaliação, essas informações devem ser descartadas. Então, todo tipo de outlier, todo tipo de informação que está incoerente, você descarta, porque isso pode interferir no seu resultado final. E aí, por fim, nós podemos aí sim aplicar o método mais apropriado, o método de avaliação, para as informações que nós temos disponíveis após essa triagem. E aí, depois que nós concluímos todas essas etapas, nós aplicamos o método de avaliação para determinar o valor mais provável do imóvel e o ideal é que esse imóvel se aproxime ao máximo do valor de mercado, ou que corresponda realmente ao valor de mercado aí. Então, especificamente sobre o método comparativo direto de dados de mercado. Por definição, ele fala que é um método que procura identificar o valor baseando-se na comparação com outros imóveis transacionados ou ofertados no mercado, com o imóvel objeto da avaliação, sendo necessário efetuar a homogeneização dos dados por meio do tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis constituintes da amostra. Essa definição, pessoal, ela está querendo dizer para nós que para que nós possamos aplicar esse método comparativo, é necessário ter um número mínimo de amostras, e aí entendam como amostras, que está falando aí na definição, como propriedades rurais. Diferentes imóveis rurais são diferentes amostras. Então, se eu for avaliar uma determinada propriedade em Goianésia, em Anápolis, em Goiânia, em São Paulo, que seja, você vai comparar o imóvel que você está avaliando com outras propriedades na região. Essas propriedades que vão ser usadas como comparação são chamadas por definição de amostras. Então, essas amostras elas vão ser comparadas, com a propriedade que está sendo avaliada. E aí, para cada amostra,
para cada propriedade, nós precisamos de informações, ou seja, dos atributos, ou seja, dos dados que vão ser comparados entre si. E a partir dessa comparação é feita a avaliação do imóvel rural. Porém, nós temos um problema aí, se a gente pensar apenas do ponto de vista conceitual. Não existem propriedades que são absolutamente iguais, ou seja, não tem uma amostra que é idêntica à outra, e se elas não são idênticas, não é possível fazer uma comparação direta entre eles. Como que eu vou comparar uma propriedade de um local com uma propriedade em outro local totalmente diferente, com características de solos diferentes, com disponibilidade de água diferente, com condições de acesso à propriedade diferente? Então, teoricamente, não seria possível fazer essa comparação. E aí, se a gente olhar com atenção a definição, ela também fala que essas amostras elas vão ser homogeneizadas por tratamento técnico. E esse tratamento técnico está querendo dizer para nós que as informações coletadas das propriedades vão passar por uma espécie de um tratamento matemático. Para ser ainda mais específico com vocês, essas informações, esses atributos coletados dessas amostras vão passar por procedimentos estatísticos para que esses atributos sejam comparados com a propriedade que está sendo avaliada. E aí, o que nós devemos considerar na avaliação? Aqui para vocês, a definição desses pontos que foram destacados aí. O que é tratamento técnico, tratamentos matemáticos. Se de acordo com a NBR 14.653, nós temos dois tipos de tratamentos que são regulamentados, a homogeneização clássica e a regressão linear, embora tenha-se aí na literatura falando aí sobre análises espaciais, redes neurais para fazer tratamento técnico, não são métodos ainda regulamentados. Então, regulamentados a gente tem só esses dois métodos aí. As amostras, são as propriedades, como eu já comentei com vocês, e aí um cuidado que a gente tem que ter com relação às amostras. As amostras devem ser no mínimo 3. Então, para você fazer a avaliação de um imóvel rural, você deve compará-lo com no mínimo mais 3 amostras, ou seja, com mais 3 propriedades, se você utilizar um método comparativo direto de dados de mercado. Menos do que isso não é recomendado pela NBR. E se não é recomendado pela norma técnica, você já está fazendo uma avaliação pelo método incorreto. O certo seria optar por aqueles outros métodos que nós falamos anteriormente. Os atributos são os dados, as características de cada um dos dados que nós vamos avaliar. Então, o que eu estou avaliando, o que eu estou comparando entre uma amostra e outra, na verdade? Eu estou comparando a nota agronômica do imóvel, eu estou comparando ali a área do imóvel, eu estou comparando ali o valor de mercado do imóvel. Então, para cada atributo, nós vamos comparar esses atributos entre diferentes amostras, desde que seja feito o tratamento técnico, para que você consiga comparar atributos de características distintas e chegue assim no valor do mercado, E aí, o que nós devemos considerar, já que eu tenho que comparar aí diferentes atributos em um imóvel rural? Basicamente, essa figura ela ilustra bacana como o imóvel rural ele é composto. Ele pode ser composto pelas terras, de acordo com as culturas que estão lá, de acordo com as construções, de acordo com os semoventes, de acordo com o maquinário, de acordo com o produto que a propriedade gera, de acordo com recursos naturais e assim por diante. Porém, dentro de cada um desses tópicos que eu estou mostrando aí para vocês, nós podemos aí também subdividir, por exemplo, as terras em atributos como terras cultiváveis, terras não cultiváveis, e aí você compara, por exemplo, entre 4, 5, 6 propriedades que seja, a área ocupada de terras cultiváveis, a área ocupada de terras não cultiváveis. De acordo com a cultura, áreas de pastagem, áreas de cana, culturas anuais e assim por diante. Então, na verdade, eu tenho diversas informações, diversos atributos que podem ser considerados na minha avaliação. E aí, quais desses atributos eu devo considerar? Como a gente acabou de
vê aí, né, na figurinha, nós temos diversas informações que vai compor uma amostra, né? Então eu tenho diversos atributos que podem ser considerados. Então, é dever nosso como engenheiro de avaliação, é dever nosso ao fazer a avaliação, conhecer as características desses atributos. Porque as informações aí que eu estou levantando, que eu estou levando em consideração na minha avaliação, elas vão ser transformadas, né, em dados, em atributos, que vão ser avaliados com o menor grau de subjetividade possível. Por isso que no processo de avaliação, nós devemos preferencialmente avaliar os mesmos atributos em todas as propriedades e, principalmente, separar esses atributos em atributos quantitativos e qualitativos, ou seja, variáveis quantitativas e qualitativas, para que você faça essa comparação a partir de tratamento técnico e com a menor subjetividade possível. E aí nós temos que, quando nós separamos, nós escolhemos, nós filtramos os atributos que nós queremos avaliar, esses atributos são avaliados, eles são classificados em variáveis ou atributos qualitativos, em variáveis ou atributos quantitativos. No que diz respeito às variáveis qualitativas, é bem aquela definição estatística mesmo, ou seja, são variáveis que expressam a qualidade ou diferentes categorias, em que a gente poderia usar como exemplo aqui o tipo de solo, a cultura implantada, o estágio de desenvolvimento da cultura, entre tantos outros. Já as variáveis quantitativas, elas assumem valores numéricos, como por exemplo a área da propriedade em hectares, a declividade do terreno em porcentagem, a pluviosidade média da região, entre tantas outras variáveis quantitativas que também podem expressar os seus resultados em valores numéricos discretos ou contínuos. Certo, pessoal? Então aqui a gente passou rapidamente por algumas características básicas para a gente entender o método comparativo direto de dados de mercado, em que posteriormente nós vamos começar a aplicar esse método. O que eu tenho que levar em consideração para aplicar esse método, para chegar no valor médio de uma propriedade, no valor médio das terras de uma propriedade e assim por diante. Nos próximos vídeos a gente vai estar vendo como aplicar o método.